Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a fala do Bolsonaro que de certo modo vai levá-lo à cadeia. Essa que é a verdade. O Bolsonaro fez uma fala lá no discurso que ele estava aí de certo modo tentando se defender, que acabou aí aguçando, né, os ouvidos aí da Polícia Federal. Tudo que o Bolsonaro não falou há 4 dias antes do discurso, o Bolsonaro acabou falando lá e entrou literalmente na rota da prisão. Essa que é a verdade. A gente vai mencionar aqui, falar com todos os detalhes sobre o discurso e, de certo modo, o que complica mais a situação aí do Bolsonaro em especial. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar para você aqui, mostrar qual foi a fala que fez com que o Bolsonaro, de certo modo, entrasse aí na mira da Polícia Federal. O Bolsonaro, numa tentativa aí de se defender, né, acabou se complicando e entregou, né, o que faltava, ou pelo menos a prova que faltava para a Polícia Federal. O Bolsonaro, de certo modo, já havia sido alertado pelos seus advogados para não fazer, em hipótese alguma, ataques ao Supremo Tribunal Federal, que é a cúpula máxima do Poder Judiciário, escrito lá, salvo engano, na Constituição, no artigo 102. Ele foi alertado, por gentileza, não faça isso. Não ataque o Supremo Tribunal Federal, porque a coisa pode ficar complicada, e muito menos ataque às urnas eletrônicas. O Bolsonaro foi orientado, né, pelos seus advogados a não fazer isso. Só que parece que ficou um tanto mais complicado. Os advogados do Bolsonaro ainda alertaram a ele e falaram assim, olha, não ataque em especial também o ministro Alexandre de Moraes, que é de certo modo que está conduzindo toda essa situação, não faça ataques. É claro, o Bolsonaro até em um dado momento seguiu todas essas orientações aí, mas parece que a coisa ficou um tanto mais que complicada, tanto é que a Polícia Federal está partindo para cima dele aí com tudo. Essa que é a verdade, tá? Então a coisa ficou um tanto mais que complicada. Eu vou dizer para você qual foi a fala que o Bolsonaro fez e que de certo modo pode levá-lo, pode não, vai levar à jaula, porque a Polícia Federal já está aí, praticamente estava ouvindo aí o discurso do Bolsonaro. Essa que é a verdade, tá? Então a gente vai mencionar aqui, já falei para você que o pessoal alertou ele, falou, olha, Bolsonaro, não faça isso, né? Porque da última vez que você foi lá na Paulista, você ficou meio ensandecido e chamou literalmente o ministro Alexandre de Moraes de canalha. Essa, sei, é uma linguagem um tanto que forte, mas você precisa saber. Foi isso que o Bolsonaro fez da última vez em 2021, salvo engano, quando ele viu aquela multidão de certo modo clamar o nome dele, coisa do tipo, coisa e tal. Ele ficou um tanto mais que ensandecido e simplesmente disparou aí, canalha. É lá ele falando, não tem nada a ver com isso, ministro Alexandre de Moraes, por gentileza. Foi o Bolsonaro lá, à época, um tanto que ensandecido. Aí os advogados falaram para ele assim, olha, não vai adiantar, em hipótese alguma, a gente fazer aqui qualquer tipo de petição, pedido, né, ou até mesmo aí fazer as defesas, né, no direito civil, contestação, fazer qualquer contestação, porque você tá aí de certo modo, a gente fala para não fazer, você chega lá e chama ele de canalha, não vai adiantar. Então o Bolsonaro foi orientado nesses termos, né, em especial para evitar qualquer tipo de dano, né, à imagem aí da cúpula máxima do Poder Judiciário. E o Bolsonaro, já sabendo de tudo isso, essa aqui é a verdade, o Bolsonaro já sabendo dessa situação que ele não poderia, né, falar dessa maneira com, de certo modo aí, um outro poder, né, que é o STF e também aí os ministros consequentemente. O Bolsonaro ficou tranquilo, teve um discurso um tanto mais que apaziguador, dizendo que iria passar uma borracha, presta atenção, diz que iria passar uma borracha e tal no passado e que estava tentando defender aquelas pessoas lá do 8 de janeiro, né? É claro, aqui é importante dizer, a parte da opinião, ele não estava tentando defender o pessoal, estava tentando impedir que a investigação chegasse nele. Isso é diferente. Mas, para quem, de certo modo, quer acreditar nisso, o Bolsonaro fez esse discurso. Só que a Polícia Federal também estava prestando atenção nisso. E aí, tanto é que a Polícia Federal, pelo menos, né, fontes aí já vazaram, que de certo modo, que o Bolsonaro falou, e é o que eu vou mencionar para você, fez com que a Polícia Federal, poxa, eu não tava esperando isso, nós ficamos lá esperando aí, há 4 dias antes ele não falou nada, e lá no discurso na Paulista ele simplesmente falou. Então eu vou falar mais sobre essa situação, dizer o que o Bolsonaro de certo modo fez, tá?
Então, o Bolsonaro ficou ali, de certo modo, aparentemente tranquilo. Só que isso não foi o suficiente. Todo o cuidado que o Bolsonaro fez não foi o suficiente, né, para poder acalmar a Polícia Federal. Pelo contrário, tá? Os investigadores da Polícia Federal estavam de olho nessa situação, no discurso do Bolsonaro, e o Bolsonaro acabou soltando praticamente uma coisa que a Polícia Federal queria ouvir, tá? Mas e o que foi que o Bolsonaro queria, o que foi que a Polícia Federal queria ouvir do Bolsonaro lá há 4 dias em que o Bolsonaro ficou em silêncio, e depois lá na Paulista ele simplesmente soltou para o mundo ver? Acho que aqui para mim, aqui para mim, tá? Deixa eu falar pra você. Não é possível. Eu acho que queriam que ele, né, fosse, de certo modo, fosse réu, confesso. Que ele confessasse pra todo mundo ouvir. Porque não é possível. Não deram um roteiro pra aquele cara ler, olha, assim, 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 assado, né, pra ele não falar alguma barbaridade. Tentou lá ser, de certo modo, bonzinho, coisa que ele nunca foi. E aí, de repente, ele vai e solta uma dessa lá pra Polícia Federal, literalmente, que todos os caras estavam de olho lá no discurso dele. E aí a casa literalmente caiu, tá? Mas o que foi que fez aí com que o Bolsonaro, né, praticamente agradasse aí a Polícia Federal confessando sobre a situação? É simples, o Bolsonaro decidiu falar simplesmente sobre a minuta de golpe. E aí a coisa foi ficando um tanto mais que complicada. Por quê? Quando você não tem nada a ver com a situação, quando você tá literalmente fora, né? Você não está ali na linha do crime, no caminho do crime, até num determinado momento você não vai, né, se envolver, e tudo que você vai falar não vai te complicar, porque você não tá lá. O Bolsonaro simplesmente decidiu, né, ao falar lá, tava ainda até bem no discurso, tava falando sobre o STF, falando indiretamente, dizia que ele estava sendo perseguido, mas não falou nada do Alexandre de Moraes nem do STF. Aí, até aí tava tudo bem, tava tudo tranquilo, tava, como diz no caso do outro lá, tava bem suave, tá? Só que, em determinado momento, o Bolsonaro, não sei o que aconteceu, acho que não alertaram ele, é esse o perigo. O Bolsonaro simplesmente decidiu falar sobre a minuta de golpe, a minuta do golpe que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, lá em janeiro de 2023. A minuta de golpe, para quem não sabe, de certo modo, era um rascunho de um decreto, né, falando sobre estado de sítio e estado de defesa. Essa que é a verdade. São situações lá, são mecanismos utilizados, né, na própria Constituição Federal, quando a Guarda Civil, Polícia Militar, Polícia Civil não dá conta, aí de certo modo o Exército, né, dependendo da situação, ingressa ali. Só que o Bolsonaro acabou cometendo um vacilo muito grande falando sobre essa minuta do golpe, tá? Qual era o objetivo dessa minuta? Simplesmente garantir a preservação ou o pronto restabelecimento da lisura e correção do processo eleitoral presidencial do ano de 2022. Então, o Bolsonaro estava falando sobre isso. Mas, o que acontece? Na prática, o que isso visava? Visava simplesmente, né, passar uma borracha aí na eleição e dizer que, de certo modo, não tinha sido validado aí o processo. Essa que é a verdade, tá? Na prática, o texto aí dessa minuta de golpe de intervenção no Tribunal Superior Eleitoral para mudar o resultado das eleições. Era esse o objetivo das eleições vencidas aí pelo poder do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, o Bolsonaro faz a seguinte fala, deixo claro, abre aspas, tá? Fala do Bolsonaro, deixo claro que estado de sítio começa com o presidente da República convocando aí os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não, tá? Então, ele mesmo fala aqui. Aí, tem uma parte que ele volta a falar de novo, né? Agora, porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa, golpe usando a Constituição, ou seja, isso já entrou literalmente no radar da Polícia Federal. Essa que é a verdade, porque de certo modo ele admitiu, consequentemente, pelo menos é o que foi veiculado aqui, que ele recebeu o documento. E aí, ingressa naquele outro ponto que a gente estava falando aqui, ou pelo menos que eu já venho falado, em especial artigo 319, que é quando o funcionário público tem o dever, tem a obrigação de agir e ele não age em benefício próprio.
Então, qual era a obrigação do Bolsonaro? Qual era a obrigação do Bolsonaro ou de qualquer um que recebe um documento absurdo desse? Simplesmente chegar e conduzir ou chamar aí, de certo modo, uma outra autoridade, até mesmo ele, como presidente da República, enfim, poderia ter dado voz de prisão. O que o Bolsonaro deveria ter feito ao receber essa minuta de golpe? Simplesmente dar voz de prisão imediatamente para aquela pessoa, e o Bolsonaro não fez. Isso, consequentemente, demonstra aí uma negligência, uma imprudência e uma prevaricação. Essa que é a realidade. É evidente que algumas pessoas não gostam de ouvir sobre esse termo, mas infelizmente não posso fazer muita coisa em relação. É o que está escrito lá no Código Penal, e se não gostou disso, vai lá e reclama lá com os legisladores. Enfim, tá? É essa a situação. Então o Bolsonaro acabou ali um tanto que admitindo publicamente que recebeu esse documento, e aquilo que a Polícia Federal estava esperando há muito tempo ele falar lá, essa que é a verdade, ele não falou. E aí foi ao palco e disse pro mundo que supostamente recebeu uma minuta de golpe com todos aqueles absurdos. Daí, os caras simplesmente da Polícia Federal que estão trabalhando aí 24 horas para poder resolver essa situação, simplesmente estavam ali ouvindo, poxa, e lembrou, cara, ele não falou sobre essa situação lá no depoimento e aqui falou para todo mundo ouvir. Opa, isso vai ser anexada aí ao processo, tá? Os caras, ou pelo menos aí os policiais, já ficaram literalmente agitados sobre essa situação. Para os policiais, matéria do Globo, para os policiais federais envolvidos na apuração do caso, alguns dos quais inclusive acompanharam aí em loco a fala do ex-presidente, embora tivesse a intenção de sustentar que não houvesse aí uma tentativa de golpe, ele admitiu uma minuta, ele admitiu que tinha, esses investigadores anteciparam a coluna aí que a transcrição da fala será usada no inquérito ao longo dos últimos dias. O Bolsonaro, como já havia mencionado. Enfim, os caras simplesmente falaram, a situação do Bolsonaro se complica, isso de certo modo porque ele, de modo ensandecido, acabou lá falando, e literalmente agora é mais uma prova que faltava para poder aí prender ele. Essa que é a verdade. Agora, como diz o caso outro, que eu vou até mudar aqui o texto, para poder falar a minha opinião sobre essa situação aí, falando sobre a situação do Bolsonaro. Em especial é o seguinte, a minha visão, o Bolsonaro, no tanto que se complica, poderia ter utilizado esse tempo disponível para poder preparar a sua defesa lá no STF, não sei, na Polícia Federal, não fez, poderia ter tentado se defender, não fez, e foi lá para Paulista, de certo modo, tentar angariar e ter o máximo de gente possível. Não conseguiu, acabou fracassando, tinha 185 mil pessoas, essa que foi assim a análise geral, acabou perdendo aí, tomou um prejuízo muito grande, porque provavelmente devem ter gastado dinheiro para colocar todo aquele pessoal lá, e isso não teve a repercussão devida. E agora, além dele ter perdido todo o dinheiro, perdido de certo modo um prestígio, essa que é a verdade, agora ele faz literalmente uma confissão que a Polícia Federal queria ouvir, tá? Então, de certo modo, ele mesmo abriu aí as portas da prisão para ele, tá? Literalmente. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, já aproveita e já deixa um like, e é muito importante a sua participação. Comenta aí. Valeu, um abraço.